Olá amigos, olha cá a minha motoca. Hoje vou dar uma voltinha e olha só uma coisa nova aqui. Esse é o forge lateral para pôr a luva, para guardar documento. Muito bem feito, né? Gostei mesmo. E esse jeito que eu coloquei aí, a posição que eu coloquei ele, ficou muito legal, facinho de pôr. Ficou 10. Tá aí a motoca. Olha só. Top. Top mesmo. Vamos junto agora dar uma voltinha. Não vou longe, mas é importante dar um passeio. Tá aí, meus irmãos. Então, bom dia a todos. Hoje é domingo de manhã. Vou dar um girinho aqui, né, com a motoca. E convido vocês a ir comigo nessa voltinha. Eu sou o diácono Luizinho, aqui, né, trabalhando na paróquia de Santana, em Sumaré. Sou franciscano secular, né, pertencendo à Ordem Franciscana Secular Fraternidade Santa Clara, no 3º distrito. Muito feliz com tudo que faço, com a graça de Deus. E como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, felizes. Que este é o propósito de Deus para todos nós, é a nossa felicidade, né? Muito bonito isso. Quando nós entendemos essa verdade, né, buscamos acontecer a vontade do Pai, nós nos encontramos, somos felizes. É isso que Deus quer para todos nós, né? Falar um pouquinho sobre o Evangelho desse final de semana. Muito interessante, eu adoro comentar o Evangelho, né? Celebrei ontem numa comunidade perto de casa, São Benedito. E o Evangelho é muito lindo, onde tem o seu início com Jesus, com os seus discípulos,
onde ele diz assim: vamos para outra margem. Começa assim o Evangelho: vamos para outra margem. É lindo, né? Só isso aí já é o bastante para nós ficarmos conversando, viu? Não precisaria mais. Tem um significado muito extenso, gostaria de comentar com vocês um pouquinho. Durante essa semana, os vários evangelhos, né, que foram colocados, mostrava para nós, Jesus chamava a atenção para não nos apegarmos às coisas do mundo, né, e sim às coisas de Deus. Então Jesus vem sempre chamar a atenção, né, de todos nós, para não ficar apegado, né, às coisas do mundo, se colocar mais na presença do Pai, né, se preocupar mais com o que está por vir, pois esse mundo onde nós estamos é um mundo ilusório, é um mundo de ilusão, de faz de conta, e não devemos fincar as raízes aqui, né? Mas sim viver mais em razão do outro, né? Do que está por vir. Esse mundo aqui é passageiro, é um mundo de faz de conta, é um mundo de fantasias, né? E ele que tem o pleno conhecimento, né, do mundo espiritual, ele que tem o céu aberto, né, vamos dizer assim, ele consegue ver, né, outra realidade que nós não conseguimos, né? A realidade que cada um de nós vê é apenas aquela que nós podemos tocar, né? Nós não temos essa capacidade, né, de ver como Jesus via uma outra realidade, né? No entanto, né, nós podemos sim, através da meditação, através da oração, nos aproximarmos desse outro lado, né? Viver, né, esse outro lado, né? Aí, gente, aqui eu tô saindo, né, em direção a Anhanguera, daí de Sumaré. Hoje é sossegado, tranquilo, não tem ninguém. Vou dar uma voltinha pra cá, um pouquinho diferente, né, do que eu costumo fazer lá, indo pro lado do Cruzeiro, do Bandeirante, lado contrário. Então Jesus, ele, numa das passagens, ele diz assim: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, né? Então não, ele continua dizendo: não ajunte tesouros aqui na terra, né, onde a traça corrói, consome, né? Mas sim ajunte tesouros no céu. É esse sentido que temos que buscar fazer na nossa vida, né? Não fixar as coisas daqui, mas sim as coisas do alto, né? As coisas de Deus. Olha, gente, que gostoso aqui. Meu Deus do céu, que delícia.
baixa velocidade, né? 70 por hora só. Mas tá muito bom sentir esse ventinho aqui, meu Deus. Como é gostoso, ó. Ó, pegar uma velocidade um pouquinho maior. 80. E vamos lá, maquininha, trudinha, minha tartaruga. Então, no dizer de Jesus, aonde está o tesouro, o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração, né? Temos que tomar cuidado com esses tesouros que nós ajuntamos, né? Que tipo de tesouros nós ajuntamos? Aí Jesus vem e esclarece, né? E há várias formas de tesouros, né? Tem os tesouros aí acumulados, que são as riquezas, né, que nós temos, os bens, enfim, e a qual muitas pessoas se apegam tanto a essas riquezas, essas coisas, né, que não consegue pensar em outra coisa. Então esse é tudo na vida deles, né, essas riquezas materiais. E se consomem, né, em torno dessas riquezas, né, não conseguindo abrir os olhos para coisas maiores, né? Então é o se prender, né, às coisas, à matéria, às coisas do mundo, e não conseguir ver, enxergar as coisas de Deus, né? Mas existem outras formas de apegos, né, além dessa. Os apegos do ter, do ser, né? Os apegos ligados ao ego, né? O egoísmo. Os apegos sentimentais. Os apegos do orgulho, do aparecer. Tudo isso são tesouros acumulados, entendam que não é apenas valores, dinheiro, né? São mais valores, outros valores, né, que nós acumulamos, né? Então são tantos valores, né? Tesouros como esses de querer aparecer, do querer ser melhor do que o outro. Esses também são tesouros. Tesouros de se destacar, né? Tesouros relacionados ao poder. Opa, passei de 80 aqui. E a bichinha vai. Então tesouros relacionados ao poder, né? Ao querer ser mais do que o outro. Enfim, tem tantos tesouros que nós acumulamos e não largamos dele, não queremos nos separar dele, né? Então nesses lugares é que está o nosso coração. Então entendam essa verdade, né? Dessas formas diferentes de tesouros. E como Jesus ele busca colocar, são valores sem sentido, né? Então devemos nos desapegar dessas amarras que nos seguram, que nos prendem, né? Que tiram a nossa vida, que faz acontecer tanta confusão. Olha que gostoso essa curvinha, que faz acontecer tanta confusão, guerras, né? Por causa desse perseverar no poder, desse continuar querendo com
o poder de todas as formas, né? E tudo isso tira a vida da pessoa e tira também a vida daqueles que estão próximos, em especial aqueles que governam, né, os países, né? Como estão presos a esse poder, né? Que não conseguem se soltar. Aí, gente, entrando aqui, ó, tô na paralela da Anhanguera, né? A bichinha balança. Interessante esse balançar. Mas vai. Então Jesus, né, nos ensina aí tudo isso. E para quem busca seguir o caminho espiritual, para quem quer ver realmente esse mundo espiritual, participar desse mundo espiritual, né, encontrar essa liberdade, essa paz, né, nós temos que nos separar, né, desvincular desses apegos todos, desses tesouros, desses falsos tesouros que aparecem na nossa vida, viu? Falsos tesouros, digo a vocês. E esses falsos tesouros, né, não deixa a cada um de nós ser feliz, ser livre. Então é necessário uma separação, desvincular-se, né, de tudo isso. Muito bom. Essa foi a base, né, dessa semana, vamos dizer assim, em especial o Evangelho da sexta-feira. Mas seguiram uma mesma linha, né? Seguiram essa mesma linha. Agora nesse Evangelho de domingo, né, Jesus ele inicia o Evangelho colocando essa passagem, essa frase: vamos para a outra margem. Então ele diz para os seus discípulos, né, vamos para a outra margem. Olha que bonito. E para a outra margem tem todo esse significado que eu acabei de colocar aqui para vocês. Então Jesus, de forma alguma, ele se apegava, né, às coisas do mundo, e em especial, né, as pessoas vinham até ele exaltando, querendo colocá-lo como um ser especial, acima dos outros, né, um ser melhor, um ser de poder, enfim, até mesmo chegando ao ponto de querer servi-lo. E Jesus, ele não quer nada disso, né? Ele não quer aparecer, ele não quer ser diferente das pessoas, ele quer ser igual. Então, quando então acontece isso com ele, onde as pessoas vão endeusando ele, né, vão se separando dele, nesse sentido aí de que ele seja melhor, né, maior. Então ele vai se afastando, ele se afasta dessa realidade e não quer que isso aconteça. E diz então para o povo, para os seus discípulos: vamos para outra margem, né? Vamos para outra margem, para outros lugares, vamos servir em outros lugares onde as pessoas não conhecem ele, né?
e não conhecendo, vamos fazer outra imagem dele, né? E quando as coisas começam a voltar a ser como estava anteriormente, ele já parte para outro lugar. Então ele não quer se destacar, né? Vamos dizer assim. Mas as coisas vão acontecendo naturalmente. Então Jesus vai sendo exaltado, né? Quer ele queira ou não, mas ele procura de todas as formas a se livrar disso, né? E nos ensina, né? Nos ensina também a seguir os mesmos passos, né? Muito bem. Como ele deseja que cada um de nós assuma, né? Assuma o lugar dele, né? Esse é o propósito dele, né? Esse é o propósito de Jesus. Ele vai nos ensinando, para que nós possamos assumir o nosso lugar. Qual é o nosso lugar, né? É fazer as coisas que ele estava fazendo, do mesmo jeito, né? Então todos nós somos convidados a assumir essa missão, né? Então a missão de Jesus, ela é também a missão de cada um de nós. Nós recebemos essa mesma missão. Então tudo aquilo que Jesus fez, nós somos convidados também a fazer, né? Então no nosso batismo, olha como isso é importante. Então, no nosso batismo, nós recebemos no batismo a mesma missão de Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus fez, nós somos também convidados a fazer, né? Não há diferença, meus irmãos, não há diferença, né? E no batismo também vem um momento muito esclarecedor, onde o nosso Pai, o nosso Deus, né, nos iguala a Jesus, nos iguala inteiramente a Jesus. Ele quer, né? Olha só, ele deseja que cada um de nós seja esse Jesus, né? Então é lindo isso, viu, gente? É maravilhoso. Vou aqui pela Dom Pedro agora. Aqui, ó, tô entrando na Dom Pedro, saindo da Anhanguera. Ali na frente da Campinas. E vamos ver. Então, voltando ao texto, Jesus então ele pede para seus discípulos ir para outra margem, né? Estão na barca, são várias barcas juntas, né? E eles vão pilotando essa barca, né? Nesse pilotar essa barca,
deixando eles conduzir a barca. Jesus se coloca no fundo, né, lá atrás, arranja um travesseiro, diz o Evangelho isso, e deita, né, sobre um travesseiro e dorme. Então, bonito, é interessante essa passagem, né? Busque entender as verdades que estão colocadas aqui, né? Tudo isso que eu acabei de falar para vocês agora, sobre deixar que cada um de nós, né, vá agindo. Não é só ele que age, né? Nós agimos, né? Ele quer que cada um de nós tome a frente, haja, vá agindo também, né? E nós vamos aí então conduzindo a barca, né? Os discípulos vão conduzindo a barca. Então é bonito também colocar, né, o sentido da barca. Barca na Bíblia significa igreja. Então os discípulos vão conduzindo essa igreja, né? Igreja é pessoas unidas em torno de uma vivência, né? Então isso é ser igreja. Quando nós nos reunimos em torno de uma ideia, né? E essa ideia é Jesus que propôs. Isso é ser igreja, tá bom? Não é necessariamente estar dentro de um templo para ser igreja, né? A igreja, ou o templo de pedra, é um lugar onde as pessoas se reúnem só. Mas igreja é a assembleia, o povo, né? Isso que é igreja. E o ser igreja ou conduzir a igreja, né, também se caracteriza por a nossa vida, né? Também é bonito isso. Então, os discípulos estão conduzindo a igreja e também estão conduzindo a vida. A travessia do mar pela barca é o sentido da nossa vida. É o atravessar, né, o mundo, é seguir para o outro lado, né? O outro lado seria a nossa outra existência, a vida espiritual em outro mundo, né? Esse é o outro lado. Então nessa condução, o aviãozinho aqui é o Amarais. Aqui que eu pilotava, dava aula, né? Eu sou piloto, né? Sou piloto comercial. Eu tirei o brevet de PP comercial e também de instrutor de voo. Esse é tempo passado, foi muito bom, mas agora já foi. Tempo presente é aquilo que nós estamos vivendo aqui, né? Então Jesus, ele deixa a cada um de nós conduzir, né? Essa é o que ele quer. Conduzir a barca livremente, conduzir a nossa vida livremente. Somos nós que tomamos as atitudes, né? Somos nós que vamos guiando, né, a nossa vida, a nossa existência. E ele está ali dormindo, né? Então essa posição de dormindo é interessante. Olha só o que vai acontecer. Então esses discípulos governando então, né, a barca para chegar lá até o outro lado, né, que tem todo esse sentido que eu coloquei aqui para vocês. De repente entram numa tempestade, né, um vento muito forte, chuva, ondas altíssimas, né, que vão cobrindo o barco. E nesse cobrir o barco começa a encher de água, com o perigo de afundar, né, dele virar, afundar. Então, olha só o que acontece. Então eles tentam de todas as formas fazer com que a barca continue, né? Mas na sua exaustão, chegando ao máximo, eles veem que são incapazes, né,
de continuar. Percebem que a barca vai afundar. E com isso eles podem morrer, né? Perecer. Então, alguns dos discípulos de Jesus vão até ele, que está lá na barca, né? E diz: Jesus, acorde! Não está vendo o que está acontecendo? Estamos quase afundando. Chamando a atenção de Jesus, né? Porque ele não está fazendo nada, estava dormindo tranquilamente, não acordou com tudo aquele barulho, chacoalho, ele estava dormindo. Então essa é a atitude do desesperado. Essa é a atitude daquele que não tem fé. Busque entender o que Jesus está querendo colocar aí, né? O desesperado é aquele que não tem fé. O desesperado é aquele que no meio das dificuldades ele se vê sem saída, né? Ele se vê sozinho. Jesus está conosco o tempo todo, mas ele não consegue perceber essa realidade, né? Então o desesperado, o sem fé, ele se vê nesse mundo isolado, sozinho. Não consegue perceber a presença de Deus na vida dele. Entenderam? Então o simbolismo de Jesus dormindo é esse. Então onde está Jesus? Eu acredito que eu já fiz isso, e vocês que estão me ouvindo agora, também assistindo, né, esse vídeo, né, já passaram por momentos semelhantes na vida de vocês. De momentos de dificuldade, talvez chegando ao ponto do desespero, né? Talvez uma falta de emprego, não ter o que comer, né? Sustentar a família, ou um desemprego, uma doença, né? Ou na própria pessoa, ou em entes queridos muito próximos, né? Daí, quando não consegue mais dominar a situação, né? Foge do domínio, né? Você se vê incapaz de fazer, né? E nessa incapacidade reza, vai até Deus e fala: Pai, 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 onde está? Por que não atende os meus pedidos? Que não atende as minhas súplicas, né? Onde o Senhor está? E daí muita gente até briga com Deus, né, nesses momentos, né? Olha, estou aqui em Amarais. Eu vou virar aqui agora à esquerda. O sinal está fechado. Aqui tem um limite de velocidade, acho que é 50, com vários radares. Então, continuando aí o Evangelho, nós vamos ao encontro dele, né? Com essas dificuldades todas, né? Essa falta de fé, essa falta de domínio, né? As coisas do mundo. E pedimos e achamos que ele não está nos ouvindo, né? Então, depois esse chamado que os discípulos fazem a ele, né? Levanta, vem nos ajudar. Jesus se levanta, né?
e diz, né? Cala-te, né? Acalma, e o mar se acalma, o vento para, as ondas cessam, né? E aí ele diz para os seus discípulos: homens de pouca fé, porque duvidam, né? E a viagem continua. Então, meus irmãos, é isso que acontece na nossa vida também. Somos pessoas de pouca fé. Jesus está sempre, sempre conosco, sempre do nosso lado, e nós não conseguimos perceber a sua presença na nossa vida, né? E como Jesus mesmo disse, isso é sinal de fé. Não temos fé suficiente, né? Que o ser que tem fé ele permanece em paz mesmo nas dificuldades, porque sabe que Deus está presente do lado, né? Está nele. Uma pessoa com fé não se desespera, né? De forma alguma há desespero em sua vida, porque ele confia em Deus e de uma forma ou de outra Deus vai fazer alguma coisa. Ele pede sim a Deus, mas mesmo não sendo atendido do jeito que deseja, ele se conforma, continua vivendo e continua vivendo na paz. Então é isso que o Pai quer, né, para nós, né? Tudo o que Deus faz, temos que imaginar, tudo que Deus faz é bom e tem um propósito, né? Nós temos que ver na nossa vida, nas coisas que acontecem, o que eu tenho que aprender com aquilo, né? Agora aqui estou no tapetão, né, aqui da banca, voltando aí em direção a Dom Pedro. A voltinha um pouco maior aí com vocês, a Campinas. Eu passei aqui pelo Campinas, entrei um pouquinho e agora estou indo em direção a Paulínia. Vou cruzar agora aí a Dom Pedro, passar por baixo dessa via, né, de Dom Pedro, tão conhecida aí, tão bela, né, tão bem conservada, né, assim como a Bandeirantes, em Anguera, nessas estradas de São Paulo que estão em excelente estado. Muito bom de andar aqui. Hoje eu vim um pouquinho mais longe, andando o caminho Suzuquinha. E é claro, não fazendo mais do que o que ela pode, né, oferecer, né? Andando no limite dela aqui, para que ela possa durar, e eu também, né? Ao limite de velocidade da máquina e limite de velocidade, né, do piloto também, né? Até que você tenha maiores habilidades, né? Vamos lá, vamos passear. Estou passeando aqui com vocês essa manhã de domingo. Aqui eu peguei uma outra estrada agora que vai para Paulínia. Não lembro o nome dela agora, se tiver uma plaquinha aí eu falo. Então a 75 por hora, 80 é a velocidade que eu ando. Não quero mais do que isso. Mas ela quer ir mais, olha. Se deixar, ela vai. Olha que gostoso, gente.
Que delícia esse vento batendo no peito. É muito bom demais. Que diversão que é essa coisinha. Estrada também muito bonita, conservada. Muito boa para dar um passeio. Então, voltando ao texto novamente nesse evangelho, né? Essa intenção de Jesus de ensinar os seus discípulos, de me ensinar a cada um de vocês também que está ouvindo, né? De manter a fé, de acreditar nesse mundo espiritual importantíssimo, né? Então, o desespero acontece quando nós não acreditamos que somos seres imortais, né? O nosso espírito é imortal, meus irmãos. Nós temos vida, né? Vamos durar para sempre. Já viemos de uma eternidade, de outros lugares, e vamos para outros lugares, né? Vamos continuar a nossa aprendizagem, né? Nosso estar a serviço é contínuo, não para, estamos sempre ali. Seguindo por esse caminho até chegar a Deus. Nesse caminho até o Pai, né? É um caminho infinito, infinito. E Ele nos espera, né? E, como eu sempre digo, Ele não tem pressa. A pressa é nossa de ser feliz, né? Então, quando nós buscamos fazer acontecer a vontade do Pai, vai, rodovia Professor Zeferino Vaz, essa daqui. Então, voltando, começando, quando fazemos acontecer a vontade do Pai, nós somos felizes, nós nos encontramos. Então esse é o sentido. Então o Evangelho então vem mostrar para nós essa liberdade que nós temos de escolha e chama a nossa atenção para os apegos, né? Não nos apegarmos às coisas desse mundo que são transitórias, passageiras, passa rápido, né? São sem sentido, sem valor algum. Quando nós um dia, né, talvez, né, é difícil de cada um de nós entender isso, porque não temos essa concepção, né, de um mundo espiritual, né, desse lugar maravilhoso, né? Mas você pode alcançar essa percepção, agora fugindo do Evangelho, né? Você pode alcançar essa percepção, essa fé que Jesus está querendo mostrar para os discípulos aí, né? Através da oração, através da meditação, né? Na meditação você consegue perceber, né? Perceber esse mundo que está ali pertinho de nós, né? No momento que nós nos elevamos um pouquinho, né, no fazer o bem, nos elevamos em nossas orações, meditações, nós começamos a perceber uma outra realidade, um outro mundo, né? Como eu disse para vocês, né, à nossa volta existe um campo magnético que chama aura, né? E conforme você vai crescendo espiritualmente, esse campo magnético vai se expandindo, vai aumentando de tamanho e vibração, né? Esse aumentar de tamanho e de vibração, quando nós buscamos a ver, né, essa luz na nossa volta, quando chegamos a entender e ver a terceira camada, é nessa terceira camada que nós conseguimos ver os seres espirituais. Então, o ser que está aqui da nossa volta, né, nós conseguimos ter
a percepção dele, ver ele, né? E até se comunicar com ele. Quando nós conseguimos aumentar esse nosso campo de visual, chegando a ver a terceira camada da aura. A partir daí eles se fazem presentes, né? Ou seja, nós conseguimos percebê-los, vê-los e conversar com ele. Então tudo uma questão de aprendizagem. Nós podemos ir aprendendo e nessa aprendizagem nós vamos melhorando, né? E entendendo as verdades que estão à nossa volta. Então eu digo para vocês, né, voltando aí para aumentar a nossa fé, nós somos seres espirituais, seres de luz, né? E como seres de luz temos que viver, né, como seres de luz e não como seres materiais, aqui pertencente a esse mundo, né? Não, o nosso corpo, sim, ele pertence a esse mundo, porque ele é da terra, é terreno. Mas o espírito não, o espírito não pertence a esse mundo. O espírito, ele não é daqui da terra, né? Ele é extraterrestre, né? Então nós somos ET também. Todos nós somos extraterrestres, né? Porque nós viemos de outro lugar. É como se fosse esse corpo aqui, né? Eles assistiram aquele filminho do Avatar, né? Onde a pessoa toma um corpo lá daqueles bichinhos, daquele planeta e moram nele, né? Habitam naquele ser. Então assim que nós somos. Nós pegamos, né? Habitamos esse corpo por um determinado tempo, enquanto esse organismo aqui resiste, né? E é feito para resistir aqui nessas intempéries daqui desse mundo. Então enquanto ele está aqui, nós estamos com ele. No momento que ele não corresponde mais, né, às expectativas, vamos assim dizer, né, não trabalha mais direito, aí nós deixamos ele, como se deixa um carro velho aí, não? Enferrujando, né? E vamos de volta para a casa do Pai, né? Nós vamos para a casa do Pai. E na casa do Pai, sabe lá para onde mais nós vamos, porque existem muitas moradas, né? Existem infinitas moradas na casa do Pai. E nós vamos para uma dessas moradas, né? São tantas. Agora eu vou tomar aqui a esquerda e pegar o destino de novo de Sumaré.